Queridos, espero que tenham percebido quanta teologia a gente cantou nesse cântico que declara que Cristo é tudo o que nós temos. E como uma terra seca, e a gente vai ver isso no Salmo, como uma terra seca, a gente anseia pela água de Cristo, por aquilo que Ele pode trazer e fazer para a gente. Que esse seja de fato a canção dos nossos lábios, que a nossa boca se encha de louvor, e é exatamente nesse tom que eu queria pedir para vocês abrir a palavra de Deus no Salmo 126, para fazer a leitura desse Salmo. Primeiro, dizer que eu estava com saudade de estar aqui, depois de um mês aí, o mês de janeiro, a gente recebeu muita gente boa, mas para mim é um privilégio poder voltar aqui ao púlpito e trazer a palavra do Senhor e dar continuidade a essa série sobre peregrinação, os Salmos de Romagem. Só lembrando, para fazer o contexto, já faz algum tempo, esses salmos eles foram compostos para que os moradores das cidades longínquas, mas que faziam parte do povo judeu, uma vez por ano, pelo menos, eles pudessem vir cultuar até Jerusalém nas festas, especialmente a festa da Páscoa. Essa era a festa principal. Então, uma vez por ano, às vezes até 3, mas pelo menos uma vez por ano eles vinham, e em cada uma das estações em que eles paravam para passar a noite, eles passavam 15 dias viajando, 16 dias viajando, eles paravam nesses degraus ou nesses montes, nessas estações, e cada um desses dias eles meditavam em um desses salmos. E o salmo de hoje, ele vai lembrar a gente de coisas que ficaram para trás e do desejo de que essas coisas se repitam lá na frente. Então deixa eu ler com vocês, Salmo 126, salmo bem conhecido, mas diz assim: Cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria convidar as crianças que pudessem vir até aqui à frente. Cadê as crianças? Então, o tio Tiago, ele leu para vocês hoje, logo na abertura do culto, um texto que fala um pouquinho sobre gente chorando e gente rindo ao mesmo tempo. O tema dessa mensagem é entre lágrimas e sorrisos. Essa é a ideia da mensagem. E o que era que estava acontecendo? Eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo para o povo rir e chorar ao mesmo tempo. Parece doidice, né? Não parece doidice rir e chorar ao mesmo tempo? Às vezes a gente faz isso. Às vezes eu tenho filho que chora e ri ao mesmo tempo. Não é? Mas, então, vou explicar o que aconteceu. Eles voltaram, o povo de Deus voltou para Jerusalém e reconstruiu o templo que os inimigos tinham destruído. Então aqueles jovens, os mais novos, que olhavam para o templo, agora eles nunca conheceram o templo, e eles agora têm um templo, eles estavam fazendo barulho, porque aquele povo, eles são expressivos. Quando eles choram, eles gritam. E quando eles riem, eles gritam também. Então, o texto diz para a gente que era tanto grito que se ouvia de outra cidade os gritos que eles faziam. Por quê? Porque alguns estavam muito felizes, os mais jovens, porque eles tinham um templo, mas os mais velhos, eles choravam, porque eles tinham visto o templo de Salomão, que era maior, mais bonito, mais cheio de pedra preciosa. E eles então compararam. E ao invés de ser gratos a Deus pelo passado, eles choravam, por quê? Porque eles queriam ter de novo aquilo que eles não podiam ter mais. E a gente, às vezes, vive isso.
Às vezes, desde pequenininho, a gente tem lembranças, tem momentos na vida da gente que a gente diz, poxa, como eu queria viver aquilo. Um dos meus filhos, a primeira vez que eu levei para a Disney, eu coloquei aqui no meu braço na hora dos fogos, e eu vi um movimento ali em cima, e daqui a pouco, quando eu vi o movimento que era, ele estava fazendo assim. Estava fazendo assim. Eu disse, o que é, filho, que você está fazendo? Ele era da idade de vocês, mais ou menos. E ele disse que estava pegando e botando no bolso para levar para casa. Os fogos ele estava querendo levar para casa para poder ver depois. E às vezes a gente é exatamente assim. A gente não aproveita o momento porque a gente quer viver aquilo que às vezes Deus dá para a gente uma vez só. Então que a gente possa orar para que Deus possa ensinar a gente a viver a cada dia da melhor forma para a glória dEle, porque Cristo é tudo que a gente precisa. Vocês me ajudam a orar? Vamos lá? Senhor Deus, obrigado por Jesus, que Ele possa ser tudo para nós. Nos ensina nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar lá, queridos, e ficarem bem quietinhos, para a gente poder fazer a mensagem aqui. E lembrem de pedir aos pais de vocês que fiquem quietinhos também, tá bom? Gente, como eu disse aqui, tem momentos na vida da gente que são inesquecíveis e que não voltam atrás. Eu perdi meu pai muito novo. Ele tinha 60 e poucos anos quando Deus o levou. Mas tem uma cena que eu nunca me esqueço. Teve um momento na minha vida em que eu me afastei do Senhor, fiz tanta besteira, tanta coisa errada, mas o momento em que o meu pai voltou a me abraçar, o momento em que ele, tendo passado alguns meses sem falar comigo, voltou a me abraçar no início da minha juventude, da minha mocidade. Aquele é um momento marcante na minha história. Aquele é um momento marcante na minha vida. É um momento em que senti as lágrimas dele caindo no meu rosto. Fizeram tanta diferença que eu digo, poxa, como foram bons os dias seguintes. A gente fez uma viagem, e naquela viagem ele chorava quase todo dia, de alegria e de emoção, porque a família estava junta novamente. Um momento de transe, um momento de profundidade, um momento em que relacionamentos restaurados fizeram com que eu me lembrasse desse momento por toda a vida. Entretanto, esse é um momento que não pode mais voltar atrás. É um momento que a gente não pode reviver. Por quê? Porque meu pai não está mais aqui entre a gente. E às vezes a vida do crente ela é marcada por momentos preciosos que Deus coloca na nossa vida e que a gente deve aproveitar enquanto eles estão sendo vividos, para que lá na frente, quando a gente se lembre deles, a gente se lembre com alegria, com saudade, mas a gente se lembre com temor, com oração, com gratidão a Deus. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de vivê-los. Ao mesmo tempo, a gente pode pedir a Deus, porque Deus é gracioso e misericordioso, para que a gente viva momentos assim no futuro. E é exatamente assim que esse salmo se divide. Esse salmo começa com lembranças daquilo que o povo de Deus tinha vivido no passado, e com um pedido para que Deus renovasse aquilo para o futuro. E graciosamente, Deus é capaz de fazer coisas assim. Então, esses momentos que a gente lembra com saudade, talvez enquanto eu estivesse falando aqui acerca do que aconteceu na minha própria vida com meu pai, você possa ter se lembrado de alguns momentos assim, conquistas, vitórias, reconciliações. Os crentes, especialmente, podem se lembrar daquele momento de primeiro amor, daquele momento em que o Evangelho fez sentido, em que as escamas dos seus olhos foram tiradas e você agora estava face a face com a nova realidade do que é Deus, do que é Jesus. E é tão comum a gente se acostumar com essas coisas que Jesus ele pede para João escrever para uma das igrejas que a gente deve voltar ao primeiro amor, que a gente deve voltar a tentar viver novamente aquilo que a gente já viveu. E o Evangelho ele sempre é capaz de fazer isso com a gente. O Velho Testamento, queridos, é marcado por alguns cativeiros do povo de Deus. A história do povo de Deus no Antigo Testamento era tipológica. Ela sempre, progressivamente, estava apontando para algo superior. No Novo Testamento, a gente tem a completude disso na pessoa de Cristo,
E a gente vai entender um pouco disso ao longo desse salmo aqui. Mas, lembrem de alguns cativeiros, o povo, logo no início, foi escravizado por 400 e poucos anos no Egito. Depois, o povo de Deus, ele teve uma perspectiva de um cativeiro, pelo menos uma parte do povo de Deus, quando os ninivitas vieram. E, por fim, os babilônicos vieram e escravizaram o povo de Judá, o povo do sul, que eram as tribos de Judá e de Benjamim. E naqueles momentos de cativeiro, muitos salmos eram escritos, alguns deles se lembrando com saudade. Tem um salmo, não sei se é o 87 ou 137, em que os salmistas colocavam as harpas nos salgueiros que havia lá na Babilônia, porque os babilônios pediam que eles cantassem canções, mas eles diziam, como é que a gente pode cantar alegremente numa terra estranha? A gente se lembra daquilo que a gente já teve, a gente se lembra do passado, mas agora a gente está experimentando o peso da mão de Deus. E o pecado às vezes faz isso com a gente. Faz com que a gente tenha que experimentar por alguma estação da nossa vida o peso da mão de Deus. Por quê? Porque de uma forma extraordinária Ele está forjando o nosso caráter, a nossa vida, para que coisas mais extraordinárias possam acontecer no futuro. E lá na Babilônia, queridos, sem templo, sem culto, Deus usou um rei ímpio na vida de Esdras e especialmente na vida de Neemias. Ciro, ele viu Neemias, que era o copeiro dele, de uma forma entristecida, e ele perguntou o que é que está acontecendo. E ele disse, olha, eu estou me lembrando que a minha terra está em ruínas. E o texto diz que Deus encontrou favor no coração de Ciro. E que Ciro permitiu que Neemias, que Esdras voltassem para reconstruir o templo, para reconstruir as muralhas, para começar a se proteger novamente contra os inimigos. E o povo então botou a mão na massa alegremente, e eles viveram coisas extraordinárias. Muitos deles se lembrando de vitórias do passado. Veja, aquele povo tinha histórias fantásticas. Aquele povo, depois de 40 anos, veja a lembrança que eles tinham. Depois de 40 anos andando pelo deserto, eles se viram não podendo entrar na terra prometida porque tinha uma cidade fortificada e fortalecida que não ia permitir que eles passassem no Jordão. Aí Josué chega e diz, Deus, a gente faz o quê? Aí Deus olha para eles e diz assim, ande 7 dias ao redor da cidade. No 7º dia, dê 7 voltas e grite. Aí o povo diz, mas que maluquice é essa? Que loucura, como assim? Que estratégia de guerra doida é essa? Mas eles fizeram precisamente aquilo que Deus mandou eles fazerem. E eles viram um negócio extraordinário, um negócio que não acontece todo dia. Não tente fazer em casa que não vai acontecer. Se você rodar 7 dias ao redor da casa do seu inimigo, ela não vai ruir. Não tente. Não vai funcionar. Mas funcionou, porque Deus disse que funcionaria. E diante das ruínas de Jericó, uma prostituta foi salva. Essa prostituta Raabe, que veio a ser a avó de Davi, e de repente, por meio dela, a genealogia do Salvador do mundo seria preservada. Coisas que só o Evangelho, que só Deus pode fazer. E de uma forma extraordinária, de uma forma linda, a gente percebe que os rios novamente se abrem diante deles, assim como tinham acontecido. E esse povo começa a experimentar o favor de Deus contra os inimigos de uma forma jamais vista na história. Agora, depois que eles se acostumam, a vida volta ao normal, pecam novamente, a mão de Deus pesa novamente e vem Babilônia. E assim, queridos, muitas vezes é a nossa vida. Deus nos salva de momentos extraordinários, Deus nos salva de momentos difíceis, por conta do nosso arrependimento, e aí a gente se acostuma com o sagrado. A gente se acostuma com aquilo que Deus faz com a gente, e a gente volta a viver uma vida de pecado, Deus mete a sua mão em cima da gente, e aí a gente novamente tem a experiência de ter esse ciclo na vida. Eu às vezes me pergunto, por que a gente é assim? Por que essa tolice? Por que a gente não simplesmente entender que na normalidade da vida, no dia a dia com Deus, se Cristo for de fato tudo o que a gente precisa, a nossa perspectiva muda radical e completamente. Então, no retorno agora para da Babilônia, no retorno da Pérsia, aquele povo estava experimentando algo lindo e extraordinário. E eles se lembram com muita saudade disso aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a gente tem imagens de sorriso, de sonhos acordados. Mas agora, que tudo voltou ao normal,
que a gente percebe que a reconstrução vai durar mais tempo do que o que a gente pensava. A normalidade traz um pouco de desânimo para a gente. A normalidade traz um pouco de realidade. E é essa realidade que a gente precisa aprender a viver na perspectiva de Deus. É por isso que eu vou separar esse salmo nesses dois momentos. O primeiro, versículos de 1 a 3, alegria pela restauração do passado. E depois, nos versículos de 4 a 6, o pedido de restauração futura. E é interessante que isso não serve só lá para o povo de Israel, não. Isso serve para a gente. Nós sempre vivemos entre o já e o ainda não. Isso é uma perspectiva teológica. Vamos lá, nós todos já fomos salvos. Se você já professou a sua fé em Cristo, você é salvo. Mas se você prestar atenção na sua própria vida, você ainda vive no pecado. Você já é santo, você já é separado, mas ainda não de forma completa e perfeita. Ou seja, nós estamos sendo salvos à medida em que nós já somos salvos. Essa perspectiva teológica está nas Escrituras de uma forma geral. E a gente precisa aprender a viver com ela. Por quê? Porque aí a gente vai saber aproveitar melhor todos os tempos da nossa vida. Sejam os tempos de muita alegria e euforia, sejam os tempos de escassez. Para que a gente atinja a maturidade de Paulo, ao escrever preso aos Filipenses, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter abundância, posso ter escassez, posso ter fome, posso ter todas as coisas supridas. E é exatamente essa perspectiva que os salmistas precisavam aprender aqui. Deixa eu ler com vocês, entrar nesses 3 primeiros versículos, queridos. Da terra, o povo se alegrava com o que Deus já havia feito. O que eles sentiam quando viram que estavam livres das garras inimigas para poder voltar para Sião. E é interessante que nesse momento eles se lembram daquilo que viveram, da euforia que tiveram, ainda trazendo riso, júbilo, louvor ao seu coração muitos anos depois. E não é assim com a gente também, mesmo em momentos difíceis. Tem coisas lá no passado que a gente rebobina a mente e a gente sorri no meio do choro. E a gente tem um certo alento, porque a gente viu a mão de Deus guiando a gente em momentos tenebrosos, difíceis. Ou, como eu contei aqui para vocês, a história de papai, que trouxe um momento de reconciliação tão extraordinária que marcou a minha vida completamente. Por quê? Porque às vezes é só de um abraço que a gente precisa. E esses momentos, eles canalizam para o resto da vida aquilo que a gente vai poder ir lá na memória, na caixinha da memória da gente, buscar para ter forças em momentos extraordinários. E, queridos, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nos momentos mais difíceis, a gente vai ver que são momentos em que se semeia com lágrimas, a gente vai ver daqui a pouco, mas nos momentos mais difíceis, a gente pode se lembrar daquilo que Cristo já fez por nós. E é interessante que nessa lembrança, veja como eles ficam no versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E às vezes a gente fica tão impressionado com o que Deus está fazendo que a gente fica sonhando até acordado. A gente viveu momentos extraordinários na plantação dessa igreja. E só lembrar daqueles momentos, daqueles inícios em que a gente não tinha nenhum lugar, em que começou lá em casa, alguns aqui vão se lembrar disso ainda. Só de lembrar daquilo traz uma certa alegria para o coração da gente. Traz um certo sentimento de, caramba, como foi legal. Apesar da gente não conseguir viver aquilo novamente, a gente tem na nossa memória, na nossa mente, algo que ninguém pode tirar. Por quê? Porque Deus graciosamente nos fez para que a gente pudesse viver. Agora estamos num outro momento de igreja, com outras alegrias, com outras euforias, com outras coisas extraordinárias que Deus tem feito. E que cada um de nós possa aproveitar o momento para lá no futuro, quando essas coisas falharem, quando essas coisas não estiverem mais desse jeito, a gente poder se lembrar com gratidão, dizendo como foi bom ter passado por aquele momento extraordinário na vida da igreja. Como quem sonha. Sonhar acordado. E deixa eu contar um segredo para vocês já sabem. A gente acha que sonhar acordado é coisa de adolescente. Mas quantos aqui não sonham acordado? Quantos aqui, na hora de botar a cabeça no travesseiro, não ficam pensando na próxima viagem, no próximo encontro, em como a gente vai
realizar um sonho para aquela pessoa que a gente ama. Isso faz parte da vida. Isso faz parte do nosso dia a dia. O grande problema é quando a gente faz disso um Deus e a gente se esquece de colocar todas essas coisas debaixo da autoridade daquele que já sabe como vai ser o nosso dia de amanhã. E é exatamente essa perspectiva que os salmistas precisavam aprender aqui. A gente precisa aprender a viver. É preciso saber viver, não é uma música apenas do nosso tempo, lá do passado, de um cancioneiro popular, não. É um sentimento bíblico. É preciso a gente aprender a viver de forma digna do Evangelho de Cristo, fazendo com que esses momentos possam servir de combustível para aquilo que Deus vai fazer com a gente. Ficamos como quem sonha. Era bom demais para ser verdade. E o que é que acontece? O que acontece é louvor. Então, versículo 2, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Nas versões mais antigas, a nossa língua de louvor, de adoração. Porque júbilo e adoração andam juntos, tá? Às vezes a gente entra em algumas igrejas que a gente não percebe isso. Às vezes a gente entra em alguns lugares em que parece que tem um culto fúnebre acontecendo. Viu? Ainda que o culto esteja todo certinho, de acordo com o princípio regulador, louvado seja Deus por isso, a gente nunca vai abrir mão disso, mas parece que tem um peso que a gente não precisa carregar. Quando a gente cultua a Deus, a gente está celebrando a vitória, a ressurreição. A gente está celebrando o fato de que Ele vai voltar. Existe uma segunda vinda e uma perspectiva em que nós estaremos na eternidade na presença dEle. É por isso que a gente é alegre quando a gente louva, e a gente não faz apologia a isso. A nossa boca se enche de riso, os nossos lábios de júbilo, de louvor. Eles cantavam e eles falavam dessas coisas, dessas pessoas, desses momentos. A gente pode fazer isso, queridos. E quando a gente vive isso, sabe o que acontece? As pessoas são impactadas. Quando a gente vive a alegria do Evangelho, quando a gente vive aquilo que Deus está fazendo para a gente de forma intensa, isso fatalmente impacta as pessoas. Cristo diz isso no Novo Testamento. O mundo vai conhecer vocês, o mundo vai me conhecer através daquilo que vocês fazem, da alegria, através da comunhão de vocês, através do perdão de vocês, através de vocês saberem viver de forma digna desse Evangelho. Mas isso não acontecia só no Novo Testamento. No Velho Testamento também, quando esse povo vivia assim, veja a consequência disso nos povos. Veja aí, ainda no versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As pessoas olhavam, os inimigos muitas vezes, porque as nações ali eram tudo inimiga do povo de Deus. Elas olhavam e diziam: rapaz, o Senhor está abençoando esse povo. O Senhor está fazendo grandes coisas no meio desse povo. As pessoas olhavam e o texto não diz que elas aplaudiam. É possível que ao longo da história alguns não-judeus vieram para viver com o povo judeu, se permitiram viver debaixo da lei judaica porque queriam conhecer o Deus de Israel. Eu gosto da história de Ruth, uma moabita que tinha duas escolhas diante dela. Vê que loucura. Ela tinha a escolha de voltar, ela era viúva, tinha perdido o seu marido e estava com a sogra, pessoal, que beleza, estava com a sogra amargurada. O texto diz isso, que Noemi era uma mulher amargurada. E essa Noemi olha para ela e diz: volte para os seus deuses, para a sua alegria, para a sua família, para a sua parentela. Volte para aquilo que você sabe viver. E eu, amargurada, vou voltar para o meu povo que está lá em fome, está em miséria. E qual a resposta de Ruth? A resposta de Ruth é: não insista para eu te deixar. Não me inste para que te deixes, ou me obrigues a não mais seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, aí pousarei eu. Preste atenção à razão. Porque o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Veja que coisa supra-circunstancial. Se Noemi tivesse no tempo de alegria, de riqueza, de ditosa, como ela disse que era, aí a gente podia entender. A menina está indo porque quer riqueza. Mas não. Ela escolheu ir com uma mulher amargurada, mas ela escolheu não abrir mão do Deus de Noemi. E, queridos, que lição preciosa para mim e para vocês.
A gente precisa entender que as nações olham essas coisas. As nações olham aquilo que o povo de Deus vive na sua intensidade e eles são impactados. Isso é testemunho para as nações. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como é que a gente recebe isso? Existe muito pudor no povo de Deus. Existe muito pudor no sentido de dizer, não, a gente é uma pacatez, e de fato a gente vai chegar no Salmo 131, quando Davi diz assim, Senhor, eu não quero coisas grandiosas demais para mim, ou elevadas demais para mim. A gente vai chegar lá daqui a alguns domingos. Mas o fato, queridos, é que quando as pessoas olham para uma igreja, ou para o povo de Deus, no momento de vitória, no momento em que coisas boas estão acontecendo, com essa perspectiva, olha o que o Senhor tem feito por eles, a nossa resposta pode ser positiva, real. Aceitar isso aí. Versículo 3. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Queridos crentes, não há problema em ser feliz. Não há problema em ser alegre, em aproveitar o momento que Deus coloca na nossa vida. Por quê? Porque nem todos esses momentos são felizes. O problema é quando a gente idolatra o momento feliz. O problema é quando a gente acha que o momento feliz é tudo o que a gente precisa e deixa de cantar que Cristo é tudo o que eu preciso. Então, quando a gente coloca as coisas no lugar certo, a gente então vai testemunhar para o mundo que vai terminar glorificando a Deus. Então, temos momentos no passado, alguns podem voltar, outros não. Lembremos desses bons momentos com alegria e gratidão no coração. E para o futuro? Aí vem a segunda metade do Salmo. Aqui ele faz um pedido de restauração. Ele começa no mesmo tom do início do Salmo. Ele começa no versículo 4 dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte. Lê novamente o versículo 1. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou seja, ele já fez isso no passado. Então, ainda que a gente esteja vivendo na mesmice, ainda que a gente esteja vivendo num momento em que parece que as coisas não estão extraordinárias, a gente pode se lembrar que ele fez no passado e de que ele pode fazer no futuro. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas esse momento, queridos, é um momento de reflexão. Porque a maior parte da nossa vida, a gente não está nem na hype e nem aqui embaixo. Esses são momentos extraordinários. Você pode lembrar de momentos terríveis na sua vida. De dias que você não quer nem se lembrar. De dias em que você olha assim e diz, Senhor, por que eu passei por isso? Até estações em que você tenha passado por isso. E você também pode se lembrar de momentos que você diz, que maravilha, que coisa fantástica. Mas se você for fazer uma média, a vida ela é muito mais normal do que isso. A vida é muito mais normal do que dias que sejam tão bons ou que sejam tão ruins. E a gente precisa aprender a viver nesses dias. Sem a amargura de ter passado pelos dias maus, e sem o saudosismo extraordinário de ter passado pelos dias bons, sabendo que em cada um deles, Deus já escreveu e determinou como eles seriam, porque todas as coisas acontecem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Mas o fato é que a gente se acostuma rápido demais com a providência de Deus. De volta à terra, e seja porque alguns não voltaram, estavam lá ainda, sejam por conta da hostilidade dos vizinhos, mas as prioridades das pessoas mudaram. As prioridades das pessoas mudaram. Logo que a gente começa alguma coisa boa, extraordinária, está todo mundo ali, na vibe, né? Bora, todo mundo junto. E daqui a pouco alguns vão ficando pelo caminho. Alguns vão cansando. Alguns vão deixando. E isso faz parte da história, isso faz parte da vida. Mas a gente não precisa ser assim. A gente precisa entender que esses momentos normais são os momentos que a gente precisa ser mais crente. São os momentos que a gente precisa mais aprender a ter satisfação em Cristo. São os momentos que a gente precisa aprender a ter mais satisfação no Senhor. Por quê? Porque é Ele quem opera na gente, o querer, o realizar. Porque todos os dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ageu, ele teve que escrever nesse tempo. Nesse mesmo tempo aqui. Ele teve que escrever passando um carão, ou puxando as orelhas, né, do povo de Deus, dizendo, vocês agora estão cuidando das casas de vocês.
e a minha casa está em ruínas. Aquilo que vocês fizeram com tanta alegria, aquela restauração que vocês sonhavam, aquele riso e aquele louvor no lábio de vocês, deu lugar a quê? Agora vocês estarem preocupados demais com vocês mesmos, olhando somente para vocês mesmos. E aí o povo meio que se lembra disso e diz, Senhor, nessa caminhada, ele diz, Senhor, restaura a nossa sorte, traz de novo um coração que seja completamente derramado na tua presença. Então é assim que eles se voltam para Deus pedindo essa restauração. E ele usa aqui duas analogias no final do Salmo. A primeira analogia está aí, das enchentes do Neguebe, ou das torrentes do Neguebe, no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. No sul da Judéia, tinha esse vale, e nesse vale, eu não sei aqui quantos já foram no sertão. Quantos aqui já foram no sertão? Muita gente já conhece o sertão. No tempo de seca, no tempo de luta e de dificuldade, no tempo em que não chove, que é o tempo do verão lá no sertão, o solo fica rachado. Tem fotos bonitas, né? Os cactos, o solo rachado, mas aquilo só é bonito na foto. Aquilo só é bonito na foto, porque quando a gente vive aquilo ali, e eu tive a honra de viver com um sertanejo por algum tempo, e mudou radicalmente a minha forma de enxergar muita coisa no mundo, eles viviam aquilo ali na espera. O cancioneiro nordestino fala sobre isso. Né? Luiz Gonzaga cantando, pedindo um pinguinho de chuva. Por quê? Porque um pinguinho de chuva vai fazer com que aquilo fique verde. As torrentes do Neguebe eram mais ou menos assim. Quando tinha uma pequena enchente, quando elas enchiam um pouquinho, aquele solo rachado, seco, imediatamente voltava a florescer. Aquilo que era sem graça, sem vida, começava a ficar verde, bonito, colorido novamente. E é exatamente assim que os crentes do Velho Testamento estão pedindo a Deus que restaure a sorte deles. Senhor, o Senhor pode fazer isso rápido. O Senhor pode fazer como as torrentes do Neguebe, que inundam e que imediatamente voltam a ter vida. E, queridos, Deus aceita essa oração, Ele quer essa oração. Independentemente de como você esteja vivendo a sua vida agora, Deus Ele tem bênçãos para mim e para vocês. Por quê? Porque Ele é um Deus de aliança. E essa é a segunda ilustração. Lá no sertão, novamente, ou perto das torrentes do Neguebe, lá no Oriente Médio, plantar, jogar semente nesse solo rachado, é coisa para maluco, é coisa para doido, é coisa para quem acredita em alguma coisa, não necessariamente prometida. Muitos anos, queridos, muitos anos, as plantações elas não vingam. Por quê? Porque ainda que eles acreditem, a chuva não vem. Ainda que eles acreditem, o orvalho não sobe. Ainda que eles creiam, parece que a bênção de Deus não está ali. Entretanto, a promessa que Deus faz para o seu povo é completamente diferente dessa. Veja aí os versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E, queridos, como é bom, eu e vocês que vivemos aqui nessa luta, nessa loucura, saber que Deus é quem cuida da gente. Porque às vezes a gente sai, e eu sei da história de muitos de vocês que saem, e às vezes aqueles 150, 140 dólares do dia, talvez não vão chegar no final do mês e fazer a diferença toda que precisam fazer. E é luta, é confusão, é choro, é lágrima. E de uma forma extraordinária, quando a gente semeia o solo das nossas orações com as lágrimas de quem acredita e confia em Deus em qualquer circunstância da vida, essa série ou essa estação, ela passa. E a gente pode entender que de uma forma linda e extraordinária, há promessas aqui, porque Deus quer. John Piper, ele fala sobre isso de uma forma extraordinária. Deus é um Deus que nos quer felizes. Ele nos quer alegres. Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, é assim que Ele quer nos ver. Mas agora os salmistas dizem, mas agora, Senhor, a gente está semeando com lágrimas. A gente está semeando na dor, na luta. E a promessa do salmista é exatamente essa. Aqueles que, e evidentemente está implícito aqui, com o coração no lugar certo, choram diante de Deus. Hoje à noite a gente vai começar uma série
No culto da noite, a gente vai começar uma série nas bem-aventuranças. É o contraponto do mundo, é um contrassenso. E nessas bem-aventuranças, temos na segunda bem-aventurança, que vai ser no domingo que vem, bem-aventurados os que choram. Choram do jeito certo, porque eles serão consolados. É exatamente isso que os salmistas estão esperando aqui. É esse consolo extraordinário que só o Espírito Santo pode dar, que só Cristo pode trazer para mim e para vocês. E queridos, esse texto traz para mim e para vocês algumas aplicações. O que é que a gente faz com ele? Como é que a gente consegue aplicar, além daquilo que a gente já falou aqui na vida da gente, para que esse texto pule dessas páginas que são a palavra perfeita, absoluta, autoritativa, suficiente de Deus, para que eu e vocês saiamos daqui diferente da forma que a gente entrou. Para que a gente saia daqui com o coração no lugar certo. E a primeira coisa, queridos, é que há memórias na nossa vida. Há memórias na nossa vida que Deus colocou ali para nos ajudar em momentos de crise. Eu não posso ver nesse mundo mais meu pai. Não posso, não tem como. Deus já levou ele. Mas eu tenho para me ajudar, ele fazendo parte dessa grande nuvem de testemunhas que me fez olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Isso, ainda que ele não esteja mais aqui, não tem quem tire. E você tem histórias assim na sua vida. Você tem momentos em que você pode ir lá na caixinha da memória, ainda que seja num dia normal, num dia de tristeza, num dia de mesmice, onde você pode sorrir, onde você pode, no meio da dor, entender que Deus no passado já tratou de você ou com você de uma forma linda e extraordinária, que traz para você força para o momento presente. E vai lembrar você também, em segundo lugar, que esse mesmo Deus que já fez no passado é capaz de fazer no futuro também, com circunstâncias diferentes, de formas diferentes, mas Ele é aquele que domina o ontem, o hoje e o amanhã. Portanto, a gente pode celebrar as coisas boas da vida, mas não colocar o nosso coração naquilo que não é Cristo. Não colocar o nosso coração naquilo que não é verdadeiramente aquilo que reflete na eternidade. Se a nossa saudade for no lugar certo, a gente vai ter saudade do futuro. A gente vai ter saudade das promessas que a gente um dia já recebeu, de que o Senhor da glória vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aquele que semeia com lágrimas vai receber feixes extraordinários. E, queridos, em última instância, tem uma glória prometida para a gente. Em última instância, tem um Senhor, o Rei do Universo, voltando para receber a mim e vocês na sua casa por toda a eternidade. Portanto, quando a gente tem isso como o verdadeiro evangelho, como a verdadeira promessa, tudo que a gente recebe aqui, a gente recebe como paliativo. A gente vai estar no melhor dia da nossa vida e a gente vai dizer, Senhor, obrigado por esse dia, mas tem coisa melhor vindo aí. E a gente pode estar no pior dia da nossa vida. E a gente vai entender de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E enquanto a gente não tiver com o coração no lugar certo, nas coisas lá do alto onde Cristo vive, queridos, a gente vai capengar nessa vida. E a gente não pode viver como crentes capengões. A gente não pode viver como crentes que não entendem que o Evangelho é para mudar radicalmente a nossa perspectiva de vida. E na normalidade do dia a dia, a gente poder viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Assim como Paulo nos instruiu nas suas cartas. Se você está triste, ou sem ânimo, ou desiludido com alguma coisa, que a sua oração seja essa: Senhor, as torrentes do Negueb estão aí. Manda a tua chuva, Senhor. Manda a tua água para que ela possa florescer. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, queridos. Esse é o nosso Deus. O grande problema é que a gente deixa de acreditar nessas coisas. E a gente deixa de acreditar não é porque Deus não faz. A gente deixa de acreditar porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Ou a gente se acostuma com o sagrado
e com as mesmices do dia a dia, ou a gente se decepciona com elas. Mas quando o nosso coração está de volta na lembrança daquilo que Deus faz, a gente também entende que os momentos de tristeza são usados por Deus, assim como o salmista disse. Foi-me bom ter passado pela aflição, porque ali eu aprendi os teus decretos. Então, se o momento está de peso, quem sabe Deus não esteja querendo conversar com você. Quem sabe não seja esse um momento de você se aproximar mais de Deus do que nunca na sua vida. Não seja esse o momento em que, em vez de você continuar confiando em si mesmo, na força do seu próprio braço, você se renda. E você diga, Senhor, lembra de Pedro, lá em João capítulo 6, quando Jesus ele ofereceu a sua carne como comida, o seu sangue como bebida, e todo mundo foi embora, dizendo, esse discurso é duro demais, quem pode ouvir esse discurso? Que evangelho louco é esse? E aí Jesus olha para aqueles 6 gatos pingados, ou 12, né, que sobraram ali, e diz, e vocês não querem ir após eles também, não? Aí Pedrão se levanta. Ô Pedrão. E ele diz assim, Senhor, para onde é que a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Perceba, queridos, o momento de Pedro e dos apóstolos não era o melhor. A multidão tinha abandonado eles. Eles estavam sozinhos. Aqueles que eles achavam que era o mestre, estavam sendo rejeitados. Mas só ele tem as palavras de vida eterna. Então é exatamente por isso, queridos, que a gente precisa aproveitar esses momentos de escassez. Mas isso traz também, por último lugar, uma aplicação para aqueles que estão alegres hoje. Para aqueles que estão felizes, para aqueles que têm tudo dando certo nas coisas dessa vida. Não coloque o seu coração nessas coisas. Seja grato, aproveite, mas saiba que no estalar de dedos as coisas podem mudar. E se o seu coração estiver em Cristo, se o seu coração puder cantar aquilo que a gente cantou aqui, Cristo é tudo o que eu tenho, independentemente da circunstância, você vai ser feliz, porque Cristo teve que chorar. Ele teve que semear no choro, na dor. Perceba que isso aqui reflete exatamente aquilo que Cristo fez. Aquele que semeia em lágrimas. E Cristo, queridos, na semeadura dele, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eles voltarão com os seus feixes cheios. E é por isso que Deus deu a Cristo o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Que você possa ser súdito desse Cristo e que a sua vida seja completamente moldada para ter satisfação nele e nele somente. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu vou fazer uma oração e logo em seguida a gente vai ter a ceia do Senhor. Eu queria chamar os presbíteros e diáconos aqui à frente. Deus amado, muito obrigado, porque a gente pode confiar no Deus da providência. Porque a gente pode confiar num Deus que coordena todas as coisas e que nos traz no passado memórias lindas, que podem ser aguçadas na mente da gente quando a gente passa por algum momento de tribulação ou de tristeza. Mas o Senhor também coloca convicções de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso a gente pode orar com toda a abertura do nosso coração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Faz com que as torrentes do Negueb novamente sejam cheias e floresçam. Porque quem semeia com lágrimas, e tem muita gente semeando com lágrimas aqui, Senhor Deus, recebe a gloriosa promessa de receber com júbilo e com alegria. Faz isso para a glória do Senhor, é o que te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Ajuda ali.